Gente, sabe o que eu queria sugerir? Eu acabei de ver a série da Boate Kiss e eu acho que a gente tinha que entrevistar a Júlia Rezende. Eu tô absolutamente chocada. Primeiro com a qualidade da série. E ninguém foi condenado, galera. Ninguém foi condenado. 242 pessoas morreram e ninguém foi condenado. E a Júlia é mega nossa amiga. E ela, porra, puta diretora fodona. O que vocês acham? Vamos ligar pra ela? Lá vem elas. Deixa falar, melhor deixar. Oi! E aí? Entraram as duas ao mesmo tempo. Tudo bem? Tudo bem, Júlia? Bem-vinda. Eba, como vocês estão? Estamos bem. Depois de ter chorado muito, né, com essa série. Tô o dia inteiro chorando, cara. Você viu hoje, Bel? Eu vi hoje. Não, ia ler a Wikipedia da Júlia. Eu adoro a Wikipedia. A gente tem uma brincadeira em casa, eu e o Bento, de botar uns nomes pra... Como é o nome daquela moça, gente, da Amazon? Alexa. Lembra, Bel, quando o Chico e o Bento estavam com uma relação abusiva com a Alexa? Eles ficavam dando ordens pra Alexa. Aí eu cortei. O João também ama, Alexa. Os nossos dois, uma vez eles estavam assim, Alexa, faz isso, Alexa. Aí eu falei assim, Mary, eu tô achando que eles estão Abusando da Alexa. meio abusivos. Como é que trata a Alexa se a gente vir dar uma bronca? Gente, não existe. Não, e depois eu falei, e se a Alexa fosse homem? Vocês iam tratar desse jeito? Se a Alexa fosse homem, não iam estar gritando com a Alexa. Vamos chamar um Alex, vamos criar um Alex. Pra gente gritar com a Alexa. Exatamente. Por que a Alexa, né, gente? Exato. Afinal de contas, é a gente. pessoa que tem que ter todas as respostas, tem que fazer tudo por nós. Vamos problematizar isso aí. Júlia Rezende, Rio de Janeiro, 1986. Ai, graças a Deus que a Júlia passou dos 30. É uma cineasta brasileira. É filha do também diretor de cinema Sérgio Rezende e da produtora Marisa Leão. Formou-se em História pela PUC-Rio e estudou roteiro na Escola de Cinema Darcy Ribeiro. Aí tem os prêmios, Grande Prêmio de Cinema, enfim, tem um monte de prêmio. Você acha normal você ter 37 anos e ter tanto prêmio assim, e ter feito essa série foda e deixar a gente chorando? Você acha que isso é legal com as amigas? Maria, eu não tenho tanto prêmio assim não, tá? Eu acho que você tá sendo generosa. Mas eu tô aqui ralando loucamente, trabalhando muito. E que bom que vocês viram a série, gente. Fiquei feliz de saber. É muito boa, é muito triste. Júlia, quando eu vi a série, eu vi acho que no dia que estreou, né? Eu fiquei muito chapada. Falei com a Bel também, eu fiquei muito chapada. Cara, uma série delicadíssima, né? Perigosíssima. Uma ferida muito aberta. E eu não tinha a menor ideia que esse julgamento não tinha ido pra frente. E a gente tá falando da série da Netflix que a Júlia dirige. É da Netflix? É aquela que fala errado. É da Netflix. Da Netflix. Todo Dia Mesma Noite, que é o nome do livro da Daniela Arbex, né? E é muito recente, né? Já seria difícil por si só, pela violência, pelo tamanho da tragédia, do crime, né? Mas aconteceu há 10 anos atrás. Eu fui me lembrando de tudo. Mas você sabia, Bel, que não tinha ninguém preso? Eu sabia que tinha sobrado para os mais fracos. Eu tinha a ideia de que tinha uma história do motoboy, a pessoa que comprou o Do artefato. produtor, é. E eu sabia que para os políticos não tinha acontecido nada nas altas esferas, de prefeito e Ministério Público, né? Sei lá, quem teria que ser o responsabilizado. É, isso da dimensão é muito louco, né? Eu tava falando isso hoje de manhã, hoje eu tava treinando, fazendo ginástica de manhã, presenciei um acidente, uma moto, um carro, aquele susto e todo mundo na rua correndo pra socorrer e daqui a pouco sirene, de bombeiro. Era uma pessoa, né, que sofreu um acidente. Todo mundo em volta, assim, tipo, sabe, parece que o coração vai na boca, né, e você, como é que você lida com aquilo? E aí eu lembrei que quando a gente tava fazendo pesquisa pra série, a gente foi um dia num quartel de bombeiros aqui no Rio e conversamos com um bombeiro sobre como eles são os procedimentos deles e tal. E era um quartel de bombeiros, sei lá, no Maracanã, um bairro grande, um cara muito experiente. Eu falei assim, você já viu algum acidente com muitas vítimas fatais? E aí ele pensou e falou assim, muitas, 10 nunca. Caramba. E aí eu falei assim, meu Deus. 242, né? Isso era uma coisa que eu pensava muito na época. Um bombeiro do Rio de Janeiro nunca viu 10 vítimas fatais. Imagina uma cidade como Santa Maria. No livro da Daniela, ela fala, tinham 4 bombeiros no quartel de Santa Maria. Depois eu vi o documentário também, do Globoplay, e os bombeiros falam isso, que eles começaram a aceitar qualquer ajuda. Falar assim, não, agora todo mundo é bombeiro. Tinham 4 bombeiros, 8 estagiários. Aí pediram reforço da cidade vizinha, vieram mais 2 bombeiros. Gente, Imagina. essas pessoas têm que ser punidas. Eu me lembro de uma história uma vez, nunca vamos esquecer, mal comparando, que meu irmão uma vez tomou um tapa, tava no clube, jogando, não sei o quê, fez uma brincadeira com um cara e tomou um tapão
de um senhor. E aí, meu pai foi na diretoria do clube e falou assim, olha, o sócio tal tem que ser punido, porque ele deu um tapa no meu filho de 7 anos de idade. E que aí o cara da diretoria do clube falou assim, não, mas poxa, esse cara é um dos primeiros sócios, ele é um cara legal, ele tá mais velho, ele perdeu a paciência, ele vai te pedir desculpa. Aí meu pai falou assim, não tem problema, eu vou aceitar as desculpas dele e quero que ele seja punido, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não dá pra esse julgamento ficar uma coisa ad eternum. Ah, ninguém teve a intenção? Sim, mas de ninguém teve a intenção, o inferno tá cheio, né? A gente sabe na vida, você não pode beber e dirigir. Então, você vai ter um estabelecimento como esse, você não vai fazendo milhões de puxadinhos de espuma e colocar 800 pessoas ali dentro, e sem extintor. E essas pessoas têm que ser punidas. Não tiveram intenção? Lamento muito. Tem que pagar. Se a gente for pensar só em intenção, só vai preso serial killer, né? Porque a vida não é feita de intenção, é de responsabilidade. Exatamente. É uma série muito sobre isso, né, Júlia, eu acho. Lógico, a dor das famílias, né, é a coisa mais presente, é difícil de assistir, é muito doido. E ao mesmo tempo a gente fica preso ali. O elenco tá muito foda. Cara, o elenco tá muito O bem. elenco tá muito foda. Eu tô chocada com o Thelmo. Eu já sabia que o Thelmo era um grande ator. O Thelmo é gênio, né, cara? Mas o Thelmo realmente, cara, eu vou ligar pra ele, não tive tempo ainda. Eu deixei um recado pra Bianca Baiton, que também pra mim, assim, é um trabalho da Bianca extraordinário. É no limiar, podia virar um melodrama num segundo. Mas eu acho, Maria, que isso que você falou agora é que eu acho que foi o mais bonito, porque todo mundo tava com muito medo. Eu acho que nós todos, assim, a gente viveu esse processo com muito medo de dar errado, com muito medo de errar a mão. Depois que a série estreou, foi curioso, assim, porque muita gente me perguntou, nossa, como é que você aguentou, né? Como é que você conseguiu? E eu acho que eu tava tão focada e imbuída desse compromisso, né, de contar essa história e de conseguir realizar. Era muito difícil, tecnicamente, e um elenco enorme, enfim, tinha muitos desafios. Era engraçado porque a Carol Minem, que dirigiu a série comigo, a Carol é uma pessoa super emotiva e ela várias vezes no set ela chorava e nos ensaios. E eu sou uma pessoa que choro muito pouco, infelizmente. Eu chorei muito pouco no processo. E depois que a série estreou, parece que eu tô desaguando, assim, tipo, agora Sim. Eu tirei o peso das costas e agora eu tô conseguindo viver essa emoção, assim, mais, sabe? Como é que a série surgiu pra você, Júlia? Cara, a série é um projeto do meu irmão, do Thiago. Ele leu o livro, procurou a Daniela, comprou os direitos e levou pra Netflix. E aí eu entrei no projeto depois, acho que 2 anos depois que ele já estava tentando produzir. E no começo eu fiquei muito assim, nossa, mas será? Contar essa história? E aí eu acho que o Gustavo, que é o roteirista, acertou muito na abordagem, né? Porque ele falou, vamos contar do ponto de vista das famílias que são processadas pelo Ministério Público, que é, por si só, um fato tão absurdo. É quase distópico, né? Assim, Você perde um filho e é processado, né, pelo Estado. e quase preso, né? Porque eles de fato quase foram presos. Então, eu acho que ele encontrou uma abordagem muito inteligente, assim, para não cair nesse melodrama, para não ficar só falando, explorando, digamos, esse sofrimento todo. Acho que isso foi pra luta. E as famílias abraçaram o projeto? Como foi essa relação com as pessoas que viveram isso? Bel, a gente nunca encontrou com eles durante o processo. Sempre foi mediado pela Daniela Arbex, que tem uma relação muito forte com eles. A Daniela tá, sei lá, talvez há 6, 7 anos. Ela vai a Santa Maria todo ano. Ela tá muito próxima deles. Então, a Dani que fazia essa ponte e que foi consultora da série, né? Então ela estava no set, ela era muito presente, assim. E a gente foi conhecer essas famílias agora, perto da estreia. Eu vi uma postagem da Débora Lan com a mulher que é a personagem que ela faz. E nossa, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Na hora que eu vi a Débora abraçada na Lige, que é a mulher que inspira a personagem dela, a Paola e a Kellen, que é a menina também, né, que tem uma perna amputada. Cara, foi um encontro muito forte, assim, foi muito bonito presenciar. Vocês não filmaram nada em Santa Maria? Não, cara, não dava pra filmar em Santa Maria, Maria, assim, é uma cidade marcada por essa história, né, eu acho que seria muito invasivo e talvez desrespeitoso ir pra lá, sabe? A gente filmou no Rio
E depois a gente foi para Bagé, no sul, para trazer aquela estância, essa paisagem, né, gaúcha. Cara, o sotaque dos atores, que tá muito bom. Tão ótimos. É difícil fazer sotaque, né? Segurar o sotaque até o final, que de vez em quando escapa, né? Quando a gente tá fazendo sotaque. Não, a direção dos Não, o atores. sotaque era difícil, cara. A gente tava no começo, assim, apavorado, falando, meu Deus. E qual é a medida, né, do leite quente? Mas aí também não é isso. E aí, conversando com os gaúchos, tem vários tipos de sotaque no Rio Grande do Sul. O gaúcho do interior fala de um jeito, o gaúcho de Porto Alegre de outro. A chance de sotaque dar errado, eu diria que é 80%. Eu fiz um filme uma vez no Sul que eu falava, tu te importa que eu vá, faz horas que tu sei. Eu achei que foi super legal, mas eu fiquei 2 meses aprendendo que foi o Tolerância. E aí depois, o filme da Laís Bodansky, que ela queria que eu falasse os S's de paulista. E eu comecei a trocar todas as palavras que tinham S. Eu peguei o roteiro e eu falei, cara, eu não vou conseguir. Porque as cenas já eram tão dramáticas, eu falei, eu não vou conseguir. Foi reescrevendo. Tudo que era questão, eu botei problema. Sei. Eu falei, cara, eu não consigo. O roteirista escolheu essas palavras. Mas a atriz, no caso, não tá conseguindo chorar tanto e aí lembrar de fazer o sotaque, entendeu? Você dirigiu os primeiros filmes do Porchat, né? Com a Mia. Sim, O Meu Passado Me Condena. E depois você fez o Ponte Aérea, enfim. Mas primeiro drama, assim, né? Eu tinha dirigido o Depois a Louca Sou Eu, que é uma comédia dramática, assim, né? Que é a história de uma mulher com crise de pânico e a relação dela com isso. Sim, com a Débora Falabella, do livro da Tati Bernardo. É. E o Coisa Mais Linda, que é a série da Netflix, que era um drama de época. É verdade, Coisa Mais Linda era um drama. Pra mim, a tua série foi uma série mais ou menos como aconteceu com o Fantástico dos Yanomami. A visita do Lula aos Yanomami. É óbvio que aquilo tá ali, é óbvio que eu sei que aquilo existe, mas eu preciso ver pra tomar uma porrada e falar que merda que a gente tá fazendo. Somos responsáveis por isso. Eu acho que aqui isso foi um pouco isso. Quando a gente estava preparando a série, o julgamento aconteceu. A gente ficava assistindo aquele julgamento, né, que foi totalmente televisionado. A gente assistiu muito aquilo. E de alguma maneira eu me senti aliviada por filmar com o julgamento tendo sido resolvido, sabe? A justiça deu uma resposta, né? 6 meses depois, 7 meses depois, o julgamento foi anulado. E aí a estreia da série certamente vem mexer com tudo isso. É uma mega responsabilidade, assim. E eu acho que a gente tentou ser o mais respeitoso possível. E a gente está partindo do ponto de vista dessas famílias e desses sobreviventes, enfim, das pessoas que sofreram. A gente está vivendo uma onda de true crime, né? Assim, de que no caso de vocês não é true crime, mas de alguma forma foi uma coisa que aconteceu, que tem responsáveis, né? Muitas vítimas. E tem muita gente conversando sobre esse limite. Agora aquela série que acho que a Netflix também, Inventando Ana, uma menina mitômana russa que inventa que ela é americana e ela consegue dar um golpe em vários americanos da elite, dizendo que ela vai fazer um clube de arte e tal, não sei o quê. Tipo VIPs. Sim, estelionatária. E ela teve a série, ela recebeu $300 mil pelos direitos da história dela, já na cadeia, presa, que ela usou para pagar honorários de advogados e tal, e agora ela está em prisão domiciliar. E agora vai ter um doc sobre ela, e obviamente ela vai receber pelo doc, como eu imagino que a Flor de Lis tenha recebido. Tem 2 séries sobre a Flor de Lis, já não sei qual é o streaming. Acho que é Globoplay e HBO. E ela certamente recebeu. Pra mim, a tua série foi uma série mais ou menos como aconteceu com o Fantástico dos Yanomami. A visita do Lula aos Yanomami. É óbvio que aquilo tá ali, é óbvio que eu sei que aquilo existe, mas eu preciso ver, entendeu? Aquelas crianças indígenas com os ossos pra tomar uma porrada e falar que merda que a gente tá fazendo. Somos responsáveis por isso. Eu acho que aqui isso foi um pouco isso, assim, pra mim bateu, tipo, assim, eu tô muito compadecida, porque eu vi, deixaram de ser números. A ficção tem esse poder, né, Maria, que é criar empatia. Uma coisa é isso, morreram 242 pessoas. É uma notícia horrível. Mas quando você descobre que cada uma dessas pessoas é única, e a família e todas as pessoas que, né, que são afetadas pela ausência daquela pessoa. A série é classificada como um true crime. Eu jamais pensei
neste gênero, em todo esse processo, até agora, que a imprensa chama de true crime. Porque pra mim, true crime me remete a uma coisa meio pop, de filme de psicopata americano, sabe? É, meio mentes doentias, né? Pra mim é mais uma coisa social e de justiça. Eu não sei, eu não consigo muito categorizar nesse lugar do true crime, né? Mas é ali, é nessa gaveta que colocam. E tem sido muito curioso, assim, porque quem é adolescente hoje não lembra, né? Sim. Não lembra. E ontem eu fui na terapia e aí minha psicóloga falou assim, Júlia, vários clientes adolescentes estão chegando aqui muito chocados, porque eles falam assim, como isso pode acontecer? Mas pode acontecer uma coisa dessa? Isso existe? Então, assim, eu acho que também tem um lugar de conscientização das pessoas pensarem onde elas estão. Tem uma fala na série, que eu acho que é do Gorgulho, né, que ele fala, quando nossos filhos saíram de casa, a gente confiou no Estado. Confiou em Santa Maria. A gente confiou em Santa Maria. É bonita essa cena, né? Ele tá bem demais. Ele faz um pai dilacerado, né? A gente sai de casa, a gente vai no shopping, a gente vai no cinema, a gente confia que alguém fiscalizou, que tem um extintor de incêndio, que tem uma saída de emergência. A gente confia que isso vai acontecer. E aí, o que é, né, quando não tem? A culpa é de quem? E aonde começa? Porque, assim, é um fio grande, não tem só um culpado. Os documentos escondidos na prefeitura, a prefeitura que fez uma vista grossa, o bombeiro que foi lá e assinou uma parada que não foi aquele bombeiro que vistoriou, aí acharam um documento assinado depois da tragédia. Seguranças que não deixaram as pessoas saírem imediatamente. Tem muita coisa envolvida, né? Há muito tempo, assim, uma série não me pegava tanto. Eu chorei muito. E depois eu vi o documentário do Globoplay, do Marcelo Canella, que é um cara da cidade. Sim. De fato, a ficção, aí é que tá. Eu acho que talvez a gente tenha que entender que as coisas podem coexistir. Você pode fazer boa dramaturgia. Não é porque a história virou um bom entretenimento, muitas aspas na palavra entretenimento, que ela deixa de ser uma denúncia. Ao contrário, quanto mais bem contada a história é, quanto mais eu esqueço que aquilo é verdade e que aquilo é para me deixar revoltada, aí sim que eu fico revoltada. Porque eu não vou pela cabeça. Isso, porque você vai pelo coração. Eu vou pela empatia, pelo meu amor para aqueles personagens todos. Os personagens que segura a gente, né? Mesmo quando a gente aprende, sei lá, a história do Brasil e que tem um personagem, que a gente se interessa por aquele personagem, a gente se envolve na história. Lembra quando a gente estava falando de Dom Pedro? Eu quero saber da vida afetiva do Dom Pedro. Da vida privada, A relação da vida privada. Senão eu não absorvo a história. Exato. Eu fiz uns livros de história agora de audiolivro, da Mary Del Priore, que eram todos assim, a história da vida privada. Então você fica sabendo da história do Brasil a partir do comportamento dentro daquela casa, que o cara abre a janela e joga não sei o que pela janela, e a confusão com o vizinho. Você vai entendendo como era o funcionamento social, né? Eu estudei história, né? Eu me formei em história na faculdade. E tem uma corrente da historiografia que é a microhistória. E era o que mais me apaixonava, assim, que é você contar a Revolução Francesa a partir da história do padeiro. Sim. Olha. Sim. Sensacional. Eu não vou falar de Napoleão, eu vou falar do padeiro. Como é que aquele acontecimento social impactou a vida de pessoas comuns, sabe? Humaniza, né? A gente sai dos grandes personagens, sai da coisa dos números e cai em gente como a gente, assim. E falando em gente como a gente, a primeira vez que eu te vi foi eu sentado na plateia e você na tela do cinema, fazendo Guerra de Canudos. Atriz mirim. Não, eu não fiz, eu fiz Lamarca. Lamarca. Você tá confundindo. Lamarca, que também você tá querendo muito da tia. Lamarca, filha do Paulo. Exatamente. E eu nem conheci o Paulo. A primeira vez que eu vi a Júlia foi, eu vou te dizer quando foi, acho que foi em 1996, pode ser, Júlia? Eu acho que o Lamarca foi lançado em 94. 1994, Lamarca. Eu amo Lamarca, acho um filme extraordinário, naquele momento que não tinha filme brasileiro, tinha tido Carlota Joaquina, teve Lamarca, tinham 3 filminhos pra contar a história. E você tinha quantos anos? Você fazia filha do Paulo Betti, esse rapaz que eu peguei uma época. Eu tinha 7 anos. Meu pai, né? Filha, você não quer fazer uma cena? Eram 3 cenas. E eu, assim, odiei. Eu, nunca mais na minha vida me coloquem na frente de uma câmera. Você odiou? Eu tenho pavor. E eu lembro exatamente, assim, era uma cena que eu entrava no quarto de manhã, assim, pai, não tô conseguindo dormir. E aí ele se assustava e apontava uma arma pra mim. Putz! E aí eu tava muito envergonhada e meu pai pediu pra esvaziar o set, a equipe toda saiu, ficou só,
fotógrafo com a câmera e o microfonista, assim. Mas eu tinha muita vergonha. Eu realmente não nasci para estar em frente às telas, assim, às câmeras. Eu acho... Talvez por isso eu tenha tanta admiração pelos atores, porque eu acho que o que vocês fazem é um negócio muito corajoso, assim. Não é nem que é corajoso. Eu me lembro que no parto do meu primeiro filho, acho que eu já contei isso aqui pra Bel, mas eu tava sentindo tanta dor, parto normal, não sei o quê. Só que tava todo mundo à minha volta e eu pensava assim, gente, eu sou a protagonista. Eu tenho que fazer a cena bem. Não, a dor diminuía, Bel. Sim. Eu tenho tanto prazer em ser protagonista, em tá todo mundo olhando pra mim. Júlia, você é uma pessoa muito segura no set. Quando eu trabalhei com você, eu fiquei muito impressionada. E eu fiquei chocada. Falei, gente, como é que a garota assim tem essa segurança? Não, ali, não, acho. Gostou, Júlia? Tá engraçado? Muito. A Ingrid Guimarães, que sempre me sacaneia, né? Que eu fiz 2 filmes com ela e ela falava assim, que ela fazia a cena mais hilária, aí acabava, ela... Júlia, você achou engraçado? Bastante engraçado, ótimo. Super engraçado. A boca não dá um ar de riso. Super engraçado, outro take. Eu sou CDF, né, Bel? Assim, eu estudo muito, eu me preparo, eu decupo. Você sabe o que você tá fazendo ali, né? Você sabe o que você vai fazer ali, né? Eu acho que eu sei o que eu vou fazer ali, assim, eu me preparei muito antes. E tem uma coisa engraçada, porque eu cresci com as pessoas dizendo assim, ai, como você é séria. E eu acho que eu tô sendo menos séria agora, talvez, conseguindo ser, porque como eu comecei a dirigir muito nova, eu era uma menina, realmente, assim, de shortinho e blusinha regata na filmagem. Se você não fosse séria... seria engolida. Eu, né? Então, assim, eu lembro quando eu fui dirigir O Meu Passado Me Condena no navio, eu fiz 27 anos na filmagem. Então, assim, eu realmente era uma menina. E aí, um dia, chegou uma pessoa que foi visitar a filmagem, um cara da distribuidora, sei lá quem era, e ele perguntou se eu era estagiária. Mas aí, você respondeu o quê? Falou, não, eu sou diretora. Falei, não, sou diretora. O que eu ia falar, né? Mas eu acho que tem esse lugar de uma afirmação, né? Tem essa questão, assim, sou uma diretora mulher, somos poucas ainda. Eu acho que tudo isso coloca uma carga diferente, né? Que você não tá ali relaxadona, como talvez para os homens seja mais possível, assim, né? Uma vez a Kátia Lund me contou que ela foi fazer um filme e que implicaram com ela pelo fato dela ser mulher. Ela quase não pegou esse filme. E aí, no final das contas, ela pegou o filme e ela falou assim, Bel, eu fui todos os dias da filmagem de vestido. Eu fiz questão de me vestir de mulher, de ter um comportamento mais feminino do que eu normalmente tenho. E não deve ser nem o normal dela, hein? Exato, porque quando ela falou isso, eu falei, gente, será que eu lembro da Kátia de vestido alguma vez? Ela falou, eu fiz questão. Eu falei assim, não, eu vou mulher pra caralho fazer esse filme. É, maravilhosa. Filmando o Todo Dia Mesma Noite, eu passei por uma coisa parecida, assim, que eu tinha uma regra que eu não posso ir filmar de short. Porque eu sou a diretora, eu não posso filmar de short. Sei lá, inconsciente, tá? Assim, eu criei a regra na minha cabeça e eu achava que nenhuma mulher no set ia de short. E um dia, eu olhei ao redor, tava um calor. A gente tava filmando na UERJ, no Maracanã, assim, 40 graus. Tava todo mundo de short. E eu falei assim, gente, por que só eu não tô de short? A partir dali eu comecei a ir de short todo dia. Eu falei assim, foda-se que eu sou a diretora, eu não preciso ir com uma roupa de... É engraçado, eu me lembro o teu primeiro curta, que eu amo, né, que é sobre a Elke. A Júlia dirigiu um curta sobre a Elke Maravilha, que foi uma pessoa que eu fiz uma novela com ela e eu fiquei absolutamente encantada, porque eu tinha uma imagem da Elke, assim, lá do Chacrinha, das perucas. Jurada do Chacrinha, né? Das maquiagens. E ela era uma intelectualzaça, né, uma figura brilhante, assim, totalmente sui generis. E nesse curta a Elke fala um negócio maravilhoso, que ela fala que as pessoas decidiram que só no carnaval pode usar brilho e maquiagem, isso aqui, e que ela decidiu que ia ser o ano inteiro. Como a gente se importa com o que os outros pensam da gente, né? Eu vejo uma galera, várias amigas minhas que eu acho que são mais travadas nessa coisa do figurino, ficam com uma relação com o carnaval muito assim, porque é aquele momento que você pode colocar aquele colar de oncinha. Gente, a gente pode colocar o colar de oncinha quando a gente quiser. Isso não quer dizer que a gente queira dar pra geral, inclusive. A Elke fala um negócio no filme que eu acho muito lindo, assim, que ela fala, as pessoas dizem que ela era uma mulher muito linda, né, assim, e na juventude ela era um deslumbre, realmente, deusa, e ela fala assim, mas qual é o valor disso?
A minha beleza foi meu pai e minha mãe que fizeram, minha genética. O que eu vou fazer de mim? Porque isso aqui é só o que veio. Eu não tenho nenhum mérito pela beleza que eu tenho. O que eu vou fazer com a minha imagem? O que eu vou fazer com a minha vida? E eu acho isso muito lindo, assim, porque é isso, né? É levar a liberdade como valor central, assim. Eu faço o que eu quiser da minha vida, da minha imagem, do meu rosto, da minha maquiagem. A gente perdeu a Glória Maria recentemente, e no meio de toda a questão da importância da Glória Maria, né, de ter sido uma mulher que abriu caminho para... Pô, muito importante, né? De ter sido a primeira repórter. No início só tinha a mão dela, né? No início o repórter não tinha esse protagonismo, não estava à frente, não estava na frente das câmeras. E a Glória Maria chegou lá. E eu acho, o que é mais bonito, é que ela nunca nem falou sobre o feminismo, sobre... Depois ela começou a elaborar, mas era uma coisa natural dela. E ela falou de forma muito bonita. Eu fui ensinada, fui criada por mulheres, eu fui ensinada pela minha mãe, pela minha avó, que eu tinha que ser livre. E eu fiquei me dando conta, foi exatamente o oposto. Eu fui ensinada pela minha mãe, pela minha avó, que eu tinha que ter um marido. E isso é uma parada que fica, cara. Você tem que ralar muito para você não achar que você tem mais ou menos valor de acordo com quem você tá, se você tá casado, se não... Mas isso tá enraizado na gente, né? Muito louco, né, Júlia? Mas aí no meio dessa história da Glória, o que eu queria falar da Glória Maria, aí começou esse papo da idade da Glória Maria, né? Qual era a idade da Glória Maria? E eu, sinceramente, acho isso uma besteira. Eu acho que jornalismo é jornalismo e você tem que dizer qual é a idade da pessoa. Eu acho que se ela não quis dizer em vida, tudo bem. Mas eu não acho de respeito nenhum uma pessoa, da importância dela. Ao morrer, as pessoas dizerem a idade dela. Agora, por que isso ainda é uma questão? O número que a gente tem que se preocupar atualmente é 242, que é o número de mortes da Boate Kiss, é 99, que foram as crianças Yanomami mortas no ano passado. Tem tanto número pra gente se preocupar. Então, assim, a idade da Glória Maria é só um fato. Ela também tinha essa pressão da juventude e da beleza, e não é porque a pessoa morreu que a gente vai simplesmente dizer que isso não é uma questão problemática. É uma questão problemática, na minha opinião. Eu vi a Cris Paz, escritora mineira, falar sobre isso. Ela tem um podcast sobre etarismo. Ela falou uma coisa muito interessante. A Glória Maria não queria esconder a idade. Ela queria que a idade não escondesse ela. Ela falou, eu só fui entender isso agora, que eu sou uma mulher de mais de 50 anos e que eu tô entendendo como as pessoas julgam a gente pela idade. Então eu falei, olha, eu nunca tinha pensado nisso. Eu só criticava. Ai, que bobagem não dizer a idade. É muito surreal, né, gente? Algum homem tá escondendo a idade? Porque a idade vai vir à frente dele? Não. A minha mãe escondeu a idade anos. Eu só descobri a idade da minha mãe, eu já era adulta que eu descobri a idade da minha mãe. Mas ela escondia a idade porque ela era um pouco mais velha que meu pai. Então, eu estou revelando aqui que a minha mãe era mais velha que meu pai depois de 50 anos. Nossa, parem as máquinas. A minha avó era mais velha que meu avô também. E acho que ela tinha vergonha disso, porque quebra um padrão, né? Não, quando a minha mãe fez 70 anos, nunca vou me esquecer, a gente estava em Búzios, e aí o João foi levar o bolo para ela, e ela falou assim, 100 velas, 100 número, pelo amor de Deus. E eu me lembro que eu dei um ataque com ela. Que eu falei, cara, como você pode... Enfim, depois talvez a gente corte, mas talvez não. Ô, Júlia, dentro desse feminismo black bloc que a gente está vivendo, para mim, pelo menos, está assim, eu estou numa fase Shakira total. Queria saber como é que é a sua maternidade, cara. Você é uma diretora muito bem sucedida, você trabalha pra caramba, e pegar um filme, você fez os filmes da Ingrid, até depois queria que você falasse disso também, se você sente pressão de fazer bilheterias, não sei o que, porque você fez grandes sucessos de bilheteria, mas você faz filmes e séries que te tiram muito de casa. Você sente culpa? Olha, acho que quando o João nasceu, assim, eu senti muita culpa nos primeiros anos. Mas eu nunca deixei de fazer nada. Então, assim, quando o João tinha 7 meses, eu comecei a fazer um filme com a Ingrid e a gente ia filmar em Paris. E aí, uau, que legal. Só que eu tinha um bebê de 7 meses. Então, eu tinha que ir viajar para ver locação, para escolher onde a gente ia filmar. E eu fazia umas viagens, assim, 3 dias, sabe, rápido. Cara, eu ia com a bomba do leite no avião, tirava... Pro leite não secar. Pro leite não secar. Aí o peito enchia, eu jogava o leite fora. Aí no meio da visita de locação, eu pedia pro motorista da van parar num café. Eu ia pro banheiro do café tirar leite, jogar o leite fora. E eu acho que ele é uma criança que, desde que ele nasceu, ele tá de malinha na mão.
Ele vem pra cá, ele vai pra casa do pai, ele vai pra casa dos avós, ele vai pra casa da tia, ele dorme fora tranquilamente. E ele tá acostumado. Eles se adaptam. É tão Sei bonitinho lá, isso. eu cresci nessa família de cinema, né? A gente brinca que o nosso circo, né? Cresci com os meus pais viajando e nunca me senti menos amada por isso, sabe? É doido, né? Acho que a gente realmente só enxerga a nossa mãe quando a gente é mãe, né? Hoje eu olho pra minha mãe e eu penso, como é que a minha mãe, com 3 filhos, foi produzir Canudos no meio do sertão, numa época que não tinha celular? E ela foi. E foi maravilhoso. E assim, e a gente sobreviveu e estamos bem, e tá tudo bem, sabe? Às vezes o João me pergunta, né, mãe, por que você tá trabalhando tanto? Eu falo, filho, porque eu gosto, sabe? Eu odeio essa explicação assim, a mamãe tá trabalhando para comprar as coisas para você. Não, Ai, amor. ainda bem que você falou isso. Não, a mamãe tá trabalhando porque a mamãe tem prazer. Eu acho horrível essa explicação. Porque É, eu gosto de trabalhar, gosto de sair de é. casa, gosto de ficar sozinha, às vezes sem os filhos, né? Isso tudo é importante, porque depois eles também vão. Calma, Bel, isso aí ainda não dá pra falar pro João. Mamãe gosta de ficar Não, sozinha. mas eu gosto, Maria, assim, eu viajo sozinha, sabe? Desde que o João nasceu, assim, eu viajo sozinha. Eu preciso me afastar de vez em quando, sabe? E isso não diminui em nada a minha conexão com ele. A gente tem uma relação, assim, muito grudados e próximos. A gente conversa sobre tudo. E há 5 anos ele tá começando a ter diálogos maravilhosos, assim. Ele tem muita capacidade de expressar o que ele sente, de nomear o que ele sente, que eu acho que é o mais legal, assim. Outro dia eu falei, filho, eu sei que você tá triste. Ele falou, mãe, eu não tô triste, eu tô frustrado. Maravilhoso. Ah, para! Maravilhoso. Eu conheci a Júlia, estava fazendo uma temporada com o Francisco Bebê, eu amamentava o Francisco, então eu levava o Francisco para São Paulo. Foi. E aí a gente fazia uma temporada que eu acho que era de quinta a domingo, e depois a gente mudou de teatro e ficou só sábados e domingos. E ele já estava com 8 meses, eu falei, agora eu acho que dá para deixar ele 2 dias em casa, ficar carregando o menino no avião, já fez 2 meses de peça comigo aqui. Aí resolvi deixar ele em casa. No primeiro final de semana eu levei a bombinha de tirar leite e esqueci de levar uma peça, ficou faltando uma peça que era exatamente a peça que dava a sucção. E essa coisa de tirar leite é muito doido, né? Porque é uma coisa, assim, muito estranho tirar leite, né? A gente fica ali um mamífero, né? Uma sensação de que a gente é um bicho mesmo. E aí, não tinha a tal da pecinha, a bomba não fazia sucção, eu fui ordenhar na pia, não deu certo, liguei pra Vanessa, Eu lembro disso. colega minha de elenco, que também tinha um bebê. Falei, Vanessa, tô com muita dor no peito, meu peito tá duro, tá quente, eu tô morrendo dela. Ela falou, vem aqui, eu te empresto Dante. Vanessa hippie, né? Aí eu subi, peguei o bebê alheio, um bebê que não era meu, botei no peito o bebê da Vanessa, e ele mamava assim, olhava pra mim, que não era um bebê muito bebezico, ele tem exatamente a mesma idade do Francisco, então ele também tava com 7, 8 meses. Ele olhava pra mim, aí quando ela falava comigo, ele tirava o rostinho assim, e olhava pra mãe, tipo assim, como assim? Eu tô mamando nesse peito, e a minha mãe tá falando ali do outro lado do quarto. Ele ficou muito confuso. Vitor tem que ir embora, é isso, né? Tá, mas a gente tá acabando, a gente tá acabando. Mas, gente, muito chique. Eu, quando vi a amei. série, morri de orgulho. Eu vi a Júlia criança, mal ou bem. E a gente viu ela virando a diretora, E né? a gente viu ela virando essa diretora, Júlia Rezende. Isso não é Noronha. Viva as mulheres do audiovisual brasileiro. E justiça para as vítimas, para os parentes da boate. Pra que não se repita. Kiss. Como é que eles falam na série, que é lindo? Por justiça, por memória, para que não se repita. Gente, vamos terminar o episódio com uma música do Boca Livre? Boca Livre acabou de ganhar o Grammy Internacional de Melhor Álbum Pop Latino. Um prêmio importantíssimo. Fiquei super feliz com esse prêmio. Eu acho que, sobretudo, por ser um prêmio da música, simplesmente, sabe? Não tem a ver com marketing, com número de seguidores, com acessos online, sei lá, com tudo isso que envolve a música hoje em dia. É um prêmio da música, simplesmente. E a música brasileira é foda. Parabéns pro Boca. Arrasaram. Vem, moreno, vem comigo essa cantiga. Sair por essa vida aventureira. Tatuada eu trago na viola pra ver você mais feliz. Escuto o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada pra descansar no
coração sereno da toada, bem querer. Tanta saudade eu já senti, morena, mas foi coisa tão bonita. Da vida nunca vou me arrepender. Vem, moreno, vem comigo essa cantiga, sair por essa vida aventureira. Tanta toada eu trago na viola, pra ver você mais feliz. Escuta o trem de ferro alegre a cantar na reta da chegada, pra descansar no coração sereno da toada, bem querer. Isso não é Noronha, isso não é Noronha.